Olá, pessoal do quinto ano! Tudo bem com vocês? Estamos em mais um encontro nosso e hoje nós vamos falar sobre língua portuguesa. Sabe que eu gosto de língua portuguesa? Você gosta? Gosta? Que bom, viu? E hoje nós vamos tratar um pouquinho mais sobre a língua portuguesa. E você já deve estar me acompanhando aí vendo, ó, causa e consequência. Você já ouviu falar sobre causa e consequência? É super simples, você vai ver aqui comigo hoje. Causa, geralmente, nós associamos o motivo das coisas acontecerem. E a consequência é o resultado dos acontecimentos, né? Mas fica tranquilo que durante a nossa aula de hoje você vai ver alguns exemplos junto comigo e nós vamos chegar ao final dessa aula sabendo tudo sobre causa e consequência. Você sabia que você vai começar a ver as coisas diferentes? Você sabia que você vai passar na rua, vai olhar, vai ler uma frase e outra e já vai saber identificar qual é a causa e qual é a consequência dentro daquilo que você está vendo. Causa e consequência nos acompanham muito nas nossas vidas, tanto para as coisas que nós gostamos, que chamamos de boa, quanto para algumas coisas que não são tão legais assim, né? Tem algumas consequências que a gente não gostaria que acontecesse, mas tudo tem uma causa, não é? Sabe o que nós podemos fazer às vezes, e muitas vezes, evitar consequências que a gente não quer. E você sabia que a língua portuguesa trata disso? Sério, trata mesmo. Ó, vamos olhar aqui algumas coisas. Por exemplo, eu trouxe aqui algumas frases e, consequentemente, vou ler e vou estudar junto com você, cada uma delas. Então, qual é a consequência de eu ler aqui? Teve uma causa. Eu tive que trazer as frases para a gente ler. Deu para entender ou começar a entender até agora? Deu? Então vamos ver alguns exemplos. Olha aqui. Vamos ler essa primeira frase. A fome era tão grande que comeu a pizza toda. Nós temos muitas informações nessa frase, mas fica tranquilo. Vou pegar aqui uma caneta que eu vou marcar o que é a causa e o que é a consequência em cada uma dessas frases. E você me acompanha, viu? Me acompanha. Sabe por quê? Porque você me acompanhando hoje, ao final da aula, você vai saber o nosso conteúdo. Então, qual foi o motivo que te levou a saber o nosso conteúdo de hoje? Você me acompanhar na aula. Vamos comigo aqui? Vamos lá. Olha, eu peguei a cor verde e o roxo, ou lilás, como você quiser identificar. O verde, eu vou marcar as causas. E o roxo, eu vou marcar as consequências. Mas não vou fazer isso sozinho, não. Fica comigo aqui? Vamos lá. A fome era tão grande que comeu a pizza toda. Então, o que aconteceu aqui? Ele comeu, ele ou ela, quem comeu a pizza, comeu a pizza toda. O que levou essa pessoa a comer a pizza toda? A fome, que era tão grande. Então, a fome aqui é a causa. E a consequência foi a pizza toda. Olha só, gente. Você come pizza toda assim inteira? Já fez isso alguma vez? Rapaz, mas a fome estava muito grande mesmo, não estava? Eu escrevi de verde, mas a marcação está na cor que a gente combinou, tá bom? As outras eu não vou nem escrever causa e consequência. Eu já vou marcar para a gente ficar ligado nas cores e saber o que é cada situação. E sabe o que você pode fazer? Chamar o pessoal que está com você aí perto, falar, ó, aquela cor ali é o quê? Causa e consequência. Só para ver se está todo mundo ligado na aula de hoje, tá bom? Vamos lá. Chegamos em casa tão cansados que nem fizemos o almoço. A consequência de não fazer o almoço, qual foi a causa que levou a essa consequência? Gente, vamos lá. Chegamos em casa. Beleza, cheguei em casa. A gente pode chegar em casa e fazer almoço, não é isso? Mas teve um motivo pelo qual o almoço não foi feito. O cansaço. Então, a causa é... Chegamos em casa tão cansados. Ó, vou até aqui marcar mais o cansados. Estava todo mundo muito cansado. Que a consequência foi não fazer o almoço. Nesse dia, não teve almoço para ninguém. Como esse povo se virou, a gente não sabe, né? Mas que não teve almoço, não teve. Vamos lá.
Ele trabalhou tanto que conseguiu comprar o seu próprio carro. Olha, essa consequência é muito boa, né? Boa demais. Comprou seu próprio carro. Mas foi assim da noite pro dia? Ah, deu vontade. Você chegou lá, vou comprar meu carro. Foi assim? Não foi assim. Ele trabalhou muito para isso acontecer. Então, a consequência de comprar o carro tinha um motivo específico. O trabalho. Viu como é que trabalho é importante? É bom, não é só trabalhar não, tem que juntar bem o dinheiro também. Administrar bem o dinheiro faz muito bem para a nossa vida. Vamos lá. Não consegui ver o filme todo porque dormi. Bem, aqui, olha, isso aqui nem é meu não, sabe? Tá na primeira pessoa, mas não é meu não, porque eu vejo o filme até o final. Não tenho costume de dormir no filme, não. Mas, nessa frase aqui, o filme não foi visto. E qual foi a causa? Porque eu dormi. Ah, tem diferença agora. Nós estamos acostumados a ver a causa e depois a consequência, não é? Agora você viu que também na língua portuguesa pode mudar. Você pode começar a falar da consequência e depois explicar o motivo. Por quê? Porque causa e consequência, ou consequência e causa, na mesma oração, na mesma frase, não importa a ordem, contanto que a gente saiba identificar por que aconteceu tal coisa e qual a consequência daquilo. Não consegui ver o filme todo. Foi a consequência. Não consegui ver. O que levou a não conseguir ver o filme? Qual foi o motivo? Dormir. Então, nesse caso aqui, a consequência veio na frente da causa. Mas você viu que dá pra gente entender do mesmo jeito? E olha como a gente fala as duas maneiras assim. Tem vezes que a gente fala a causa na frente da consequência, tem vezes que a gente fala a consequência na frente da causa, mas você tá vendo que a informação tá completinha aí, né? Vamos lá. Eu acordei disposto porque dormi cedo. Dormiu cedo, então, poxa, dormiu mais tempo, né? Então, acordou disposto. Foi a consequência. E qual é a causa dessa disposição toda? Dormiu cedo. Você tem dormido cedo? Não precisa me responder não, que eu sei que nesse período, né? Às vezes a gente não controla muito esse horário, mas fica tranquilo. Vamos seguir. Cancelamos o passeio porque o tempo estava muito ruim. Gente, isso é uma consequência muito chata, né? Quem gosta de cancelar passeio? A gente cria uma expectativa tão grande para o passeio ser cancelado assim de repente, não é? Então, a consequência é cancelamos o passeio, infelizmente. Mas qual foi a causa disso? O tempo estava muito ruim. Nesse caso, não tem passeio para que todo mundo continue em segurança, né? Perdemos o jogo porque não jogamos bem. Essa aqui, ó, para aquela hora da educação física. Sabe como é que você está disputando lá, você está num jogo com uma outra turma. E aí, de repente, você perdeu, a turma perdeu porque não jogou bem. A gente fica chateado, né? Mas vamos lá. Perdemos o jogo, uma consequência. Por quê? Nesse caso aqui, desse time aqui, não é o seu não, que seu time joga muito bem, mas esse aqui não jogou bem. Não jogaram bem, então perderam o jogo. Não é isso? Mas o importante é o quê, gente? O importante é a gente se divertir quando está jogando, o importante é a gente estar ali com os nossos amigos e amigas e seguir o fluxo. Não fica chateado com esse tipo de coisa não, sabe por quê? Um jogo passa muito rápido e a gente tem uma vida inteira pela frente. Vamos, ó. Não podemos sair de casa porque estamos em uma pandemia. Olha isso. Então, a gente não pode sair de casa. É uma consequência. O que levou a gente a ficar em casa durante um bom tempo? Porque estamos em uma pandemia. Então, para a segurança de todos, permanecemos em casa. Tá vendo aqui? É a causa e a consequência. Paulo não foi para a festa porque estava chovendo. Você pode falar assim para mim, perguntar, poxa, professor, Paulo não podia usar um guarda-chuva? Ele até podia, mas Paulo não quis, né? Paulo quis ficar em casa, não quis se molhar, não quis usar lá uma capa de chuva. Ele estava bem, ficou em casa assim mesmo, perdeu a festa. Então,
Paulo não foi para a festa. A consequência, por quê? Porque estava chovendo, que é a causa. Então, o motivo que levou Paulo não ir para a festa foi a chuva. Causa e consequência. Paulo já tinha uma resposta para dar para os amigos dele. Laura não foi para a aula de dança porque machucou o pé. Laura queria muito ir para a aula de dança, mas ela não foi. Consequência. E qual é a causa? Porque machucou o pé. Então, machucar o pé impediu Laura de ir para a aula de dança. Naquele dia, ninguém dançou. Quer dizer, Laura, né? Porque os outros dançaram. Não vimos televisão porque acabou a luz. É uma coisa muito chata também, né, gente? Imagina, no meio daquele programa que você... No meio da nossa aula, já pensou? Não vai acabar a luz não, hein? Segura a luz aí. Não vimos televisão porque acabou a luz. Qual foi o motivo? Acabou a luz, então nada de televisão. Marcos perdeu a hora porque o despertador não tocou. Sabe aquele dia que o soninho tá bom a beça? E aí o despertador ainda colabora com esse soninho bom e não toca? Apesar da gente dormir mais um pouco, mas a gente acorda todo assustado, né? E a hora da escola tem que ir embora. E a hora do jogo, não é isso? Vamos lá. Ele perdeu a hora, foi a consequência. Qual foi o motivo, gente? O despertador não tocou. Poxa, Marcos, tá na hora de comprar outro, hein? Esse não tá muito legal, não. Então, gente, olha, deu para ver que a relação de causa e consequência fica ali muito próxima uma da outra. Quando tem uma causa, tem uma consequência. Se tem um motivo, tem um resultado. E olha quantas frases nós usamos para poder aprender, perceber e compreender a relação de causa e consequência. E deixa eu te dizer uma coisa. Aqui estão escritos, né? Você pode observar que estamos com frases, mas você sabia que nos textos também tem essa relação de causa e consequência? E agora que você sabe como funciona, toda vez que você for ler um texto inteiro, você já pode começar a pesquisar lá nele. Onde é que está a causa? Onde é que está a consequência? Será que essa é a causa? Será que essa é a consequência? E aí você refletir sobre isso, conversar com o pessoal da sua casa, quando você estiver vendo material didático, e causa e consequência, o que vocês acham? Já vira uma conversa com todo mundo que está aí e todo mundo estuda junto. Não é, quinto ano? Que, por sinal, passou tão rápido, né? Já estamos encerrando a nossa aula de hoje. Mas eu quero te deixar um desafio. Primeiro, sempre consulte o nosso material de complementação escolar. Por quê? Porque lá tem esse e muitos outros assuntos para que você estude, para que você conheça outras coisas e tenha muitas informações para poder acrescentar na sua vida e no seu dia a dia. E lá, com certeza, tem muitos textos que você pode olhar causa e consequência. No nosso material didático também. No material didático carioca, também nós temos textos de várias disciplinas. E nesses textos você também vai achar causa e consequência. Olha, não pesquisa só na parte de língua portuguesa, não. Vai lá em história, vai em geografia, vai em ciências. Quem sabe tem uma atividade com texto também em matemática. Você sabia que pode acontecer? Pesquisa lá, que você vai ver causa e consequência em muitos textos de muitas disciplinas. Então, você já está apto para poder identificar isso em qualquer lugar. Outro desafio que eu quero é no seu dia a dia. Começa a pensar assim, por que tal coisa aconteceu? E você vai refletir sobre o motivo. Qual a consequência que isso trouxe? Ou seja, qual o resultado? Começa a fazer algumas anotações e aí você vai perceber mais claramente a causa e a consequência de todos os fatos que nos rodeiam e que permeiam assim a nossa vida. Poxa, permeio, professor, no final uma palavra dessa? Sabe o que é permear? É que passam pela nossa vida. Viu, quinto ano? É um prazer estar com você, é um prazer estar com todos vocês. Aliás, o quinto ano tem arrebentado aqui, viu? Porque vocês respondem tudo que a gente pergunta, olha que coisa boa. Parabéns, quinto ano! E eu já espero estar com você numa próxima aula. Só que, olha, você não pode esquecer do nosso combinado de sempre. Qual é? Você estuda daí e eu estudo daqui. Um beijo e até a nossa próxima aula.